Capítulo 17. Você pode desfrutar de boa saúde e viver mais. A atitude mental positiva desempenha um papel importante na sua saúde, bem como na energia e no entusiasmo diários para a sua vida e trabalho. Todos os dias, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor, não é um jargão fantasioso para o homem que recita a frase várias vezes, diariamente, ao despertar e novamente antes de ir para a cama. Em certo sentido, está colocando as forças de AMP a trabalharem para ele. Está usando as forças que atraem as melhores coisas da vida para ele. Está usando as forças que os autores de Atitude Mental Positiva querem que você use. Como a AMP auxilia você? A AMP irá ajudá-lo a desenvolver saúde física e mental, bem como a ter uma vida mais longa. E igualmente é certo que a AMN irá prejudicar a saúde física e mental, bem como encurtar sua vida. Tudo depende de qual lado do talismã você vira para cima. A atitude mental positiva, adequadamente empregada, salvou a vida de muitas pessoas porque alguém próximo tinha uma forte atitude mental positiva. O seguinte incidente comprova isso. O bebê tinha apenas 2 dias de idade quando o médico disse: "A criança não vai viver." "A criança viverá", respondeu o pai. O pai tinha uma atitude mental positiva, tinha fé, acreditava no milagre da oração. Ele orou. Ele também acreditava em ação e entrou em ação. Colocou o filho aos cuidados de um pediatra que também tinha atitude mental positiva. Um médico que sabia por experiência que para cada fraqueza física a natureza fornece um fator de compensação. A criança viveu. Não posso continuar. Morte separa casal por um instante. Essa manchete apareceu no Chicago Daily News. O artigo referia-se a um engenheiro civil, um homem de 62 anos de idade que chegou em casa e foi para a cama com dores no peito e falta de ar. Sua esposa, 10 anos mais jovem, ficou alarmada e começou a esfregar os braços do marido na esperança de aumentar a circulação. Mas ele morreu. "Não aguento mais", a viúva disse à sua mãe, que estava ao lado dela. E então, a viúva morreu. Morreu no mesmo dia. O bebê que viveu e a viúva que morreu demonstram a poderosa força das atitudes mentais positivas e negativas. Sabendo que acentuar a positiva atrairá coisas boas para você e aceitar a negativa trará o mal, não é uma questão de bom senso desenvolver atitudes e pensamentos positivos? Se você ainda não fez isso, agora é a hora de desenvolver uma filosofia de AMP. Prepare-se para qualquer possível emergência. Sempre tem um motivo pelo qual se viver. E lembre-se, quando você tem algo pelo que viver, a mente subconsciente impõe à mente consciente fatores de forte motivação para mantê-lo vivo em tempos de emergência. Não precisamos procurar mais nada além do caso de Rafael Correa para provar nosso ponto de vista. Uma noite memorável. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Sua família não era rica, todavia era particularmente estimada. Por isso, 6 médicos e um jovem estagiário tinham lutado a noite inteira naquela pequena sala de operações em San Juan, Porto Rico, tentando salvar a vida de Rafael Correa. Depois de 12 horas de vigília e atenção incessantes, eles estavam cansados. Estavam com sono. Por mais que tentassem, finalmente não conseguiram mais ouvir o coração de Rafael bater. Não conseguiam encontrar o pulso dele. O cirurgião-chefe pegou um bisturi e cortou as veias do pulso de Rafael. O fluido era amarelo. O cirurgião não havia usado um anestésico. O corpo do garoto estava tão enfraquecido que a dor não parecia possível. Os médicos pensavam que ele não podia ouvir o que diziam, e falavam como se ele estivesse morto. Um deles disse: "Nem mesmo um milagre pode salvá-lo agora." O cirurgião-chefe tirou o avental cirúrgico e se preparou para sair da sala. O jovem estagiário perguntou: "Posso ficar com o corpo?" "Sim", foi a resposta. Os médicos deixaram a sala. Está escrito: "Por isso não desmaiamos enquanto não olhamos para as coisas que se veem,
mas sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Eles podiam ver o corpo físico, mas Rafael era uma mente com um corpo. O que se passava com a mente dele que não era visível? Naquele estado crepuscular entre a vida e morte, Rafael não era capaz de mover seu corpo conscientemente. Mas por causa da atitude mental positiva que tinha desenvolvido em seu subconsciente lendo livros inspiradores, sua mente estava se comunicando com um poder superior. Sentiu que Deus estava com ele. Ele começou a falar de Deus como um amigo, como um homem falando com outro. Você me conhece, está dentro de mim, é meu sangue, é minha vida, é meu tudo. Só há uma mente, um princípio, uma substância no universo e eu sou um com tudo o mais. Se eu morrer, não perco nada, só mudo de forma, mas tenho apenas 20 anos de idade. Querido Deus, não estou com medo de morrer, mas estou disposto a viver. Se você optar por dar-me vida, algum dia, de alguma forma, terei capacidade e disposição, por sua misericórdia, de levar uma vida melhor e ajudar os outros. Quando o estagiário se aproximou de Rafael, olhou para seu rosto e observou os espasmos das pálpebras e uma lágrima escorrer pelo canto do olho esquerdo. Doutor, venha depressa, eu acho que ele está vivo! Chamou animadamente. Demorou mais de um ano para recuperar as forças, mas Rafael Correa viveu. Alguns anos mais tarde, voou de San Juan a Chicago para pedir aos autores que realizassem um seminário de 3 noites em San Juan sobre AMP. Foi quando nos contou a história daquela noite memorável em sua vida. Fomos inspirados pela história e particularmente também pelo fato de que, desde que a vida lhe fora concedida, Rafael estava tentando cumprir a promessa de ajudar os outros. Voamos para San Juan para conduzir o seminário. Enquanto estávamos em San Juan, Rafael nos apresentou ao cirurgião-chefe que estivera com ele toda a noite e o médico confirmou a história. No decorrer da conversa, perguntamos a Rafael: qual é o nome do livro que o influenciou em sua hora de necessidade? Ele respondeu: eu tinha lido muitos livros inspiradores, mas acredito que os pensamentos os quais passaram por minha cabeça naquela noite eram principalmente de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Conforme provado por Rafael, livros inspiradores são tremendamente eficazes em mudar vidas. E não há livro com mais inspiração e motivação do que a Bíblia. Ela mudou a vida de mais gente do que qualquer outro livro. Tem ajudado milhares a desenvolver saúde física, mental e moral. Em muitas pessoas, a leitura da Bíblia desenvolveu uma maior compreensão das verdades ali contidas e fez com que essas pessoas se aproximassem de sua própria igreja. Isso porque a Bíblia motivou-as à ação positiva. Um livro inspirador como o que você está ouvindo agora também pode motivá-lo. Pode ser o catalisador que o coloca na estrada das ações desejáveis e positivas e do sucesso. Use um livro como catalisador. O dicionário define catalisador, na química, como uma substância que provoca ou acelera uma reação química. O dicionário informa, ainda, que um anticatalisador ou catalisador negativo retarda uma reação. Os autores recomendam que você use bons livros inspiradores como catalisadores positivos para acelerar o progresso rumo à realização do verdadeiro sucesso na vida. E se apressam em adverti-lo para que escolha tais catalisadores com cuidado. No material de apoio deste audiolivro, você vai encontrar listados muitos livros os quais os autores garantem que podem atuar como catalisadores positivos em sua vida, se você estiver pronto. No livro Your Greatest Power, Martin J. Coe conta sobre um regimento britânico que usou o Salmo 91 como catalisador para ajudar não só na realização de um objetivo material, mas na preservação da própria vida. Coe escreveu: F. L. Rawson, notável engenheiro e um dos grandes cientistas da Inglaterra, em seu livro Life Understood, oferece o relato sobre um regimento britânico sob o comando do coronel Whittlesey, que serviu na Guerra Mundial por mais de 4 anos sem perder um homem.
Esse recorde inigualável foi possível por intermédio da cooperação ativa dos oficiais e homens em memorizar e repetir regularmente as palavras do Salmo 91, chamado de Salmo da Proteção. A proteção de sua vida também pode ser realizada pela proteção da sua saúde. E que não haja nenhum mal-entendido a respeito disso. Sua saúde é um dos seus bens mais valiosos. Muitos homens hoje estariam mais do que dispostos a trocar sua riqueza por uma boa saúde. Prefiro ter minha saúde do que o dinheiro dele. Dizem que um funcionário de 18 anos, saudável e ambicioso, de uma empresa de Cleveland, Ohio, desenvolveu como grande objetivo definido tornar-se o homem mais rico do mundo. Aos 57 anos de idade, aposentou-se por ordens médicas. Como muitos empresários norte-americanos, ele estava acabado, úlceras no estômago e nervos arrasados. Além disso, era um homem odiado. Prefiro ter minha saúde a ter o dinheiro dele, diziam muitos. John K. Winkler conta a história em John D. A Portrait in Oils. Será que o dinheiro pode comprar saúde física e mental, uma vida mais longa e a estima dos seus semelhantes? Quando John D. Rockefeller aposentou-se dos negócios, seus principais objetivos definidos eram desenvolver um corpo saudável, manter uma mente saudável, ter uma vida longa e, mais tarde, conquistar a estima dos seus semelhantes. O dinheiro poderia comprar isso? Comprou. Eis aqui como Rockefeller fez e o que isso pode significar para você. Rockefeller frequentava o culto da Igreja Batista todos os domingos e fazia anotações para aprender os princípios que poderia aplicar diariamente. Dormia 8 horas todas as noites e tirava uma sesta todos os dias. E por meio do repouso, evitava fadiga prejudicial. Tomava um banho ou uma ducha todos os dias. Mantinha uma aparência arrumada e limpa. Mudou-se para a Flórida, para um clima favorável à boa saúde e longevidade. Levou uma vida bem equilibrada, o ar fresco e a luz do sol eram absorvidos enquanto ele se dedicava diariamente a seu esporte favorito ao ar livre, o golfe. E jogos, leitura e outras atividades saudáveis em recintos fechados eram desfrutadas com regularidade. Comia lentamente, com moderação, mastigando bem. A saliva em sua boca misturava-se com os alimentos triturados e os líquidos. E estes eram bem digeridos antes de serem engolidos. Eram engolidos à temperatura do corpo. Alimentos demasiado quentes ou demasiado frios para a boca não eram despejados em seu estômago para queimar ou congelar sua mucosa. Digeria vitaminas mentais e espirituais. Fazia preces a cada refeição. E no jantar, era seu costume que a secretária, um convidado ou um membro da família lesse a Bíblia, um sermão, um poema inspirador, um artigo motivador de um jornal, revista ou livro. Contratou o Dr. Hamilton Fisk Biggar em tempo integral. Biggar era pago para manter John bem, feliz e vivo. Ele fez isso motivando o paciente a desenvolver uma atitude alegre, feliz. E Rockefeller viveu até os 97 anos. Não quis que o ódio de seus semelhantes fosse herdado pelos membros de sua família. Por isso, inteligentemente, começou a compartilhar uma parte de seus bens com os necessitados. De início, tinha uma motivação basicamente egoísta. Rockefeller queria uma boa reputação. Então, algo aconteceu. Agindo com generosidade, ele se tornou generoso. E trazendo felicidade e saúde para muitos por meio de suas contribuições de caridade e filantrópicas, ele as encontrou para si mesmo. Estabeleceu fundações que beneficiarão a humanidade por gerações no futuro. Sua vida e dinheiro foram instrumentos para o bem. Este mundo é um mundo melhor e mais saudável de se viver por causa de John D. Rockefeller. Você não precisa acumular uma fortuna antes de vir a perceber que a AMP atrairá a saúde perfeita. Mas existem alguns outros ingredientes que devem ser utilizados juntamente com a AMP e um deles é a educação sobre a saúde.
Não seja ignorante sobre sua saúde. O preço da ignorância é pecado, doença e morte. O que você sabe sobre higiene? Higiene é definida como um sistema de princípios ou regras concebidas para a promoção da saúde. Higiene social muitas vezes se refere especificamente ao contágio venéreo. Ignorância sobre higiene física, mental e social pode levar a pecado, doença e morte. Se você é tímido para discutir tais assuntos, leia Venture of Fate, de Mary Alice e Harold Blake Walker. Hoje em dia, por causa da AMP, família, escolas, igrejas, imprensa, classe médica, governos federais e estaduais e organizações de jovens esforçam-se para dissipar a nuvem negra da ignorância sobre higiene física, mental e social por meio da educação. Ensina-se a prevenção, assim como a cura. Mas a cura para o alcoolismo não é tão fácil de encontrar como a educação em higiene. O alcoolismo figura como o quarto maior problema de saúde dos Estados Unidos. Resulta em doença mental e moral e é um dos maiores contribuintes para essas duas doenças. O custo econômico do alcoolismo é de 25 bilhões de dólares por ano. A maior parte disso se refere à perda de tempo na indústria, seguida dos custos hospitalares e danos físicos causados principalmente por acidentes com automóveis. Mas a perda em dinheiro é insignificante em comparação à perda de saúde física, mental e moral e à perda de vidas em função do alcoolismo. Um alcoolista tem uma doença mental que jaz dormente até sua primeira bebida. Se ele não dá início ao hábito, a bebida não tem poder da atração sobre ele. Se bebe, a afinidade é forte e ele vai beber em excesso. Se beber em excesso, a atração pode tornar-se irresistível ou assim parecer. E quando tenta resistir, sem êxito, pode acreditar que não pode ser curado. O que acontece aos beberrões? É sabido que o álcool altera as ondas cerebrais, conforme registrado pelo instrumento científico conhecido como eletroencefalógrafo. O álcool tem uma influência muito forte sobre o metabolismo das células nervosas, resultando em ritmos lentos e eventual supressão da voltagem, acarretando uma mudança no nível de consciência. O corpo humano mantém-se vivo desde que a mente subconsciente funcione. O corpo pode ser mantido vivo por um longo tempo sem o funcionamento da mente consciente. Existem graus de consciência. Sanidade é aquele estado mental saudável em que as atividades do consciente e do subconsciente estão em equilíbrio. E embora trabalhem juntos, cada um tem funções específicas, cada um tem fatores de inibição. Embora às vezes seja saudável e salutar uma pessoa fazer as coisas que quer fazer, mas que são proibidas, os julgamentos e as ações devem ser resultado do trabalho em equilíbrio entre consciente e subconsciente. O intelecto e outros poderes da mente consciente agem como um governador que regula o subconsciente quando uma pessoa está em um estado de atividade consciente. Quando a atividade desse governador desacelera, a máquina começa a correr solta e o indivíduo pode agir de forma ilógica. Suas atividades não controladas podem variar de um simples ato tolo a um estado mental comumente conhecido como insanidade. À medida que as barreiras de inibição são reduzidas devido ao efeito do álcool sobre as células do cérebro, os controles de restrição da mente consciente tornam-se menos eficazes. Quando as emoções, paixões e outras atividades da mente subconsciente têm rédea solta, sem regulamentação adequada pelo equilíbrio condutor do intelecto, o indivíduo nesse estado mental semiconsciente cometerá ações tolas e indesejáveis devido à influência alcoólica. O alcoolismo é uma doença terrível. Se assume o controle da vida de uma pessoa, pode deixá-la física, mental e moralmente doente, lançando-a numa vida infernal. Uma vez que o álcool obtém o controle da vida de uma pessoa, não renuncia a seu domínio prontamente. Mas existe uma cura. Sempre existe uma cura. Qual é a cura? Parar de beber. Para o alcoolista, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. O importante é que pode ser feito. Ele pode fazer.
Quando desenvolve uma atitude mental positiva, você não desiste de tentar porque falhou anteriormente ou porque sabe de casos em que outros falharam. Você pode receber esperança de experiências bem-sucedidas e ser motivado por elas. Um bebê aprendendo a andar não é criticado por cair depois de dar os 3 primeiros passos. Dá-se crédito para o progresso que ele faz em resposta a seu esforço consciente. O alcoolista pode encontrar ajuda em vários lugares. Curas completas para o alcoolismo têm sido efetuadas por influências ambientais na terapia religiosa das igrejas estabelecidas, missões de resgate como a missão The Pacific Garden em Chicago, encontros de avivamento de evangelistas como Oral Roberts, Alcoólicos Anônimos, ajuda médica e psiquiátrica, incluindo hipnose, hospitais particulares, tais como o Instituto Keeley DeWitt em Illinois, ou um livro inspirador como I Dare You. No entanto, cada indivíduo deve conquistar sua vitória interna. Mas, em geral, é necessário que ele fique sob a influência ambiental de alguém que o ajude, por meio de sugestão, até que ele assuma o controle de seu próprio poder. Ou, se preferir, até que ele tenha uma atitude mental positiva desenvolvida para além do ponto de reincidência em uma atitude mental negativa. A AMP pode fazer maravilhas pelo alcoolista se ele ao menos a colocar para trabalhar para si. E a AMP fará maravilhas por você também, atraindo saúde e longevidade. Incertezas sobre a saúde podem minar sua AMP, fazendo com que você se preocupe com cada pequena dor ou mal-estar. Quanto mais tempo você permanece incerto, mais sua atitude muda da direção positiva para a negativa. E se os sintomas que você percebe realmente denotam uma condição que requer atenção, quanto mais você permanecer incerto e não fizer nada, maiores são as chances de essa condição se desenvolver. Não fique na dúvida sobre sua saúde. Entre em ação. Deixe a adivinhação fora das questões de saúde. Ele era um gerente de vendas de automóveis jovem, dinâmico e bem-sucedido. Tinha todo o futuro pela frente, mas estava muito abatido. Na verdade, estava achando que ia morrer. Chegou a selecionar e comprar seu lote no cemitério e fez todos os preparativos para o enterro. Deixou sua casa em ordem. Mas eis aqui o que realmente aconteceu. Às vezes, ele ficava sem fôlego, seu coração batia aceleradamente, a garganta fechava. Finalmente, ele foi ao médico da família, um clínico e cirurgião de muito sucesso. O médico aconselhou a descansar, levar a vida com calma, retirar-se do trabalho que ele amava, o emocionante jogo de venda de automóveis. O gerente de vendas ficou em casa por um tempo e descansou o corpo, mas por causa dos medos, sua mente não sossegava. Ele ainda sofria de falta de ar. Seu coração batia em disparada, a garganta sufocava. Era verão e o médico aconselhou a passar férias no Colorado. Ele viajou de trem. O Colorado, com seu clima saudável e montanhas inspiradoras, não impediu a manifestação dos medos. Frequentemente experimentava falta de ar, aceleração cardíaca e a mesma sensação de sufocamento. Uma semana depois, voltou para casa acreditando que a morte estava chegando. Deixe a adivinhação fora disso, um dos autores disse ao vendedor. Como poderia dizer para você? Você tem tudo a ganhar e nada a perder indo para uma clínica como a Mayo Brothers em Rochester, Minnesota. Faça isso agora. A seu pedido, foi levado para Rochester por um parente. Ele temia morrer no caminho. Quando o gerente de vendas foi internado na clínica, ficou sabendo o que havia de errado com ele. O médico disse: "Sua dificuldade é que você respira muito oxigênio." Ele riu e falou: "Isso é bobagem." O médico respondeu: "Pule 50 vezes, como se estivesse pulando corda." Ele ficou sem ar, o coração disparou e sua garganta sufocou. "O que posso fazer?" perguntou o jovem. O médico respondeu: "Quando sentir essa condição chegando, você pode respirar em um saco de papel ou apenas segurar a respiração por um tempo." E entregou ao paciente um saco de papel.
O paciente seguiu as instruções. O coração parou de bater aceleradamente, a respiração ficou normal e a garganta não incomodou. Ele deixou a clínica como um homem feliz. Sempre que os sintomas da doença ocorriam, apenas prendia a respiração por um curto espaço de tempo e o corpo funcionava normalmente. Depois de alguns meses, perdeu o medo e os sintomas desapareceram. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Ele não exigiu cuidados médicos desde então. Claro que nem todas as curas são tão facilmente obtidas. Há momentos em que você pode ter que usar todos os seus recursos antes de encontrar ajuda. No entanto, é sábio continuar a busca com persistência e atitude mental positiva. Essa determinação e o otimismo costumam compensar. Isso deu certo para outro gerente de vendas. Deixe-nos contar sobre ele. Sempre existe uma cura. Encontre-a. O gerente de vendas deste caso registrou-se no hotel de uma cidadezinha, caiu e quebrou uma perna ao entrar no quarto que lhe indicaram. O gerente do hotel levou nosso gerente de vendas para o hospital mais próximo, onde um médico atendente engessou sua perna. Alguns dias depois foi considerado seguro ele se deslocar e o homem voltou para sua casa. Convalesceu durante várias semanas sob os cuidados do médico da família. Mas, embora parecesse melhorar, a fratura não sarou. Depois de muitas semanas, o médico disse que ele iria piorar gradativamente, tornando-se um aleijado. Esse gerente de vendas ficou muito perturbado, pois seu trabalho exigia que ficasse em pé. Ele discutiu o assunto com um dos autores que disse: "Não acredito nisso. Sempre existe uma cura, encontre-a. Deixe a adivinhação fora disso, faça isso agora." Ouviu a mesma história do gerente de vendas de automóveis que acabamos de contar para você e sugeriu-se que fizesse os preparativos para ir à clínica Mile Brothers. Também deixou a clínica como um homem feliz. Por quê? Porque lhe disseram: "Seu organismo precisa de cálcio. Poderíamos supri-lo, mas com o tempo o cálcio seria eliminado. Beba 1 litro de leite por dia." Ele fez isso. Com o tempo, a perna quebrada ficou tão forte quanto a outra. Uma atitude mental positiva, aplicada à saúde, leva em consideração a possibilidade de acidentes. Na verdade, segurança em primeiro lugar é um símbolo da AMP. Dele você recebe a sugestão de ficar alerta e impor sua vontade de viver, de salvar a vida e a propriedade. Certifique-se de não estar dirigindo para o seu próprio funeral. Um artigo de jornal trouxe a seguinte manchete: "Atrasados para um funeral, 6 morrem em pane a 160 km por hora." A chamada informava: 6 funerais foram precipitados no domingo devido à colisão de um carro cujo motorista estava pisando no acelerador com medo de que ele e seus parentes chegassem atrasados para o funeral. Dirija com cuidado se você quer se manter física e mentalmente saudável, além de viver mais tempo. Como pedestre, fique alerta aos perigos e obedeça às leis de trânsito. E quando estiver andando com outra pessoa ao volante do automóvel, lembre-se de que você está à mercê das fraquezas físicas e mentais desse motorista, caso haja alguma, bem como do estado mecânico do carro. Tenha a coragem de se recusar a andar com um motorista embriagado ou em um automóvel no qual os freios não funcionem direito, mesmo que o carro seja seu. A vida que você salva pode ser a sua. Segurança em primeiro lugar salva vidas com AMP. Embora cada um de seus 41 andares tenha custado $1 milhão, o edifício Prudential, em Chicago, foi o prédio de escritórios de seu tipo mais barato já construído. Por quê? Porque não custou uma única vida. Não houve nenhum acidente grave. Sistemas de segurança foram instalados em virtude da AMP. Em comparação, atitudes mentais negativas, abrangendo ignorância e descuido, causaram acidentes trágicos. Uma morte a cada 30 metros de altura do edifício Empire State. 110 mortes na construção da represa Hoover. Uma vida a cada 33 metros na construção da ponte entre São Francisco e Oakland.
80 mods na construção do aqueduto do Rio Colorado, 1.219 mods na construção do Canal do Panamá. Houve outras 4.766 mods adicionais durante a construção desse projeto por outras causas. 97 mods na construção da represa Grand Coulee e do projeto da bacia do Rio Columbia. Claro que ninguém sabe realmente quando a tragédia vai sobrevir, mas é melhor estar sempre preparado. Você estará preparado se tiver uma atitude mental positiva. Tia Kitty estava. Quando sobrevém a tragédia? Tia Kitty perdeu seu filho único quando ele tinha 9 anos de idade. Como muitas mães e boas donas de casa, ela não tinha formação de negócios, mas tinha uma forte fé religiosa. Sabia que, apesar de sua grande perda, seu trabalho era seguir vivendo e contribuir com sua parte para tornar este mundo um lugar melhor para se viver. Mas como ela poderia manter a saúde física e mental para conseguir ir em frente? Tia Kitty concluiu que, a fim de aliviar a dor e preencher o grande vazio na vida, teria que se manter ocupada e fazer tudo ao alcance de suas habilidades para tornar outras pessoas felizes, uma vez que já não podia fazê-lo por seu filho. Então, conseguiu um emprego de garçonete em um restaurante movimentado. A jornada de trabalho era longa. O serviço exigia falar com as pessoas e agir de forma alegre. A fé na religião e um sincero interesse pelas outras pessoas, combinados com trabalho e tempo, neutralizaram a dor e salvaram a saúde física e mental dela. Sua saúde de fato pode ser afetada por muitas influências internas. E algumas dessas influências podem ser produtos mentais da imaginação. Aluna de ensino médio sente dores antes de exames. Devido à inter-relação entre mente e corpo, a mente subconsciente pode criar transtornos físicos aparentes, induzidos por distúrbios emocionais, para ocasionar um resultado específico desejado. Uma experiência de vida real irá comprovar essa afirmação. Uma garota do ensino médio experimentava severas dores lombares na manhã de qualquer dia em que fosse fazer um exame de alemão ou de história. Ela não gostava dessas matérias. Não estava devidamente preparada. As dores eram tão severas que ela acreditava que não conseguiria levantar-se da cama. Não estava fingindo. Sofria. Uma característica peculiar da dor era que, por volta das 15h30, quando acabava o período escolar do dia, a dor diminuía. Na mesma noite, quando o namorado vinha visitá-la, a dor desaparecia de forma admirável. Você provavelmente está pensando que essa garota poderia fazer um pouco de tratamento psiquiátrico. Poderia. Ela e muitos outros têm sido ajudados pela religião e pela psiquiatria. Essas duas não são tão distantes como muitos podem pensar. Por quê? Religião e psiquiatria. Regras e regulamentos para a saúde física e mental e uma vida mais longa foram entremeados à religião muito tempo antes de palavras como fisiologia, psicologia e psiquiatria fazerem parte de qualquer idioma. Isso é especialmente verdadeiro em relação à aplicação de técnicas que afetam a mente subconsciente. É fácil ver por que as clínicas psiquiátricas e os serviços de aconselhamento estão se tornando parte de igrejas independentemente de suas denominações religiosas. O ministro de milhões ajuda os doentes. O reverendo Norman Vincent Peale e o Dr. Ismail Blanton estabeleceram a Fundação Americana de Religião e Psiquiatria. É uma clínica sem fins lucrativos e não sectária em Nova York. Qualquer pessoa com problema emocional é elegível para ajuda, independentemente de raça, religião ou capacidade de pagamento. Existe hoje uma equipe de 35 profissionais em turno integral e parcial, composta por ministros, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais psiquiátricos. Se você quiser obter informações sobre como estabelecer um serviço de aconselhamento em sua igreja, escreva para a Fundação. O que vem pela frente? Saúde mental e física são duas grandes recompensas de uma atitude mental positiva. É verdade que uma AMP requer esforço,
paciência e prática para ser adquirida e mantida. Mas um propósito definido, pensamento límpido e claro, visão criativa, ação corajosa, persistência e percepção verdadeira, tudo isso aplicado com entusiasmo e fé vai ajudá-lo em muito a atingir e manter uma atitude mental positiva. E o que vem pela frente à medida que você se aproximar de seus objetivos definidos? A felicidade encontra-se à frente. Se você é feliz agora, vai desejar manter e aumentar essa maravilhosa felicidade que já possui. Se você não está feliz agora, vai querer saber como pode ser feliz. Vamos ao capítulo 18, intitulado Você pode atrair felicidade? Para encontrar princípios de sucesso de AMP adicionais para aumentar a velocidade em nossa busca da felicidade. Piloto número 17. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Você pode ter uma saúde perfeita. Uma atitude mental positiva afeta sua saúde. Atrai boa saúde para você. Uma atitude mental negativa atrai má saúde. 2. Pensar bons pensamentos, pensamentos positivos e alegres, irá melhorar a maneira como você se sente. O que afeta sua mente também afeta seu corpo. 3. Uma atitude mental positiva em relação àqueles que você ama pode ser um meio de salvar a vida deles. Lembre-se do pai que salvou a vida do filho recém-nascido entrando em ação com AMP. 4. Aprenda a praticar AMP em vez de ceder a AMN como a esposa do engenheiro. A AMN permitiu que a morte a levasse. 5. Desenvolva dentro de si uma atitude mental positiva tão poderosa que se infiltre de sua mente consciente para o subconsciente. Se fizer isso, você vai descobrir que, em momentos de necessidade e de emergência, ela vai fulgurar automaticamente de volta na mente consciente, mesmo na maior emergência da vida, a morte. 6. Estude a Bíblia e outros livros inspiradores. Eles vão ensinar como motivar-se para uma ação positiva desejável e, com isso, ajudá-lo a alcançar as metas que você deseja. 7. Aprenda a usar os 17 princípios do sucesso e aplicá-los à sua vida. Você os memorizou? 8. Toda a riqueza do mundo não pode, por si só, comprar uma boa saúde. Mas você pode obter boa saúde esforçando-se por ela e observando regras simples de higiene e hábitos de boa saúde. Lembre-se, John D. Rockefeller teve que se aposentar aos 57 anos por causa de problemas de saúde, mas por meio de uma atitude mental positiva e de uma vida saudável, chegou à idade avançada de 97 anos. 9. A AMP reconhece a importância da educação em higiene física, mental e social, bem como que a ignorância nesses assuntos pode significar pecado, doença e morte. Mantenha-se a par dos acontecimentos atuais que afetam sua saúde física, mental e moral. 10. Nunca abandone a esperança, pois sempre existe uma cura potencial para cada enfermidade. Desenvolva a AMP e deixe a adivinhação fora das questões de saúde, buscando ajuda no momento certo. 11. A AMP repele acidentes e tragédias, mantendo a pessoa alerta a perigos o tempo todo. Entretanto, caso sobrevenha a tragédia, a AMP pode orientá-lo a enfrentar reveses de forma calma e deliberada. 12. Uma mente sã e um corpo são estão ao alcance se você colocar a AMP a trabalhar para você. Lembre-se, você pode desfrutar de boa saúde e viver mais tempo com a AMP. Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico.